Boa tarde a todos. Eu sou José Olímpio Pereira, presidente da Fundação Bienal. É um prazer receber vocês todos aqui. Eu queria agradecer especialmente a presença hoje do Padre Júlio Lancelotti, da Carmela Gross, que são nossos convidados dessa tarde. Queria acusar também a presença dos curadores da próxima da Bienal, a Diane Lima, a Grada Quilombo, Hélio Menezes e o Manuel Borja Viel, que estão aqui também presentes com a gente para esse evento. Agradeço também a todos os nossos patrocinadores e parceiros que tornam a nossa realização possível, a equipe da Bienal e, naturalmente, a presença de todos vocês. Falar um pouquinho sobre o Pavilhão Aberto. O Pavilhão Aberto é uma iniciativa da Fundação Bienal. A Fundação Bienal é a guardiã desse grande patrimônio arquitetônico de São Paulo, que é o primeiro pavilhão das indústrias, feito pelo Oscar Niemeyer. E nós, ao longo do tempo, criamos um programa já em 2019, chamado Pavilhão Aberto, para permitir a visitação e acesso a esse prédio fora dos eventos que aqui normalmente acontecem. O mais normal é a Bienal, mas vários outros também acontecem aqui. E através desse nosso programa, a gente tem, enfim, promovido encontros, visitas com arquitetos, com curadores enfim, pós-pandemia, desde maio, retomamos agora essa iniciativa. Então, eu não vou mais me alongar. Carmela Gross, para quem não a conhece, é uma grande artista plástica. Carmela teve nas nossas primeiras bienais, com obras importantíssimas naquele momento. Teve na última também, de novo, mostrando obras históricas e uma obra recente espetacular. O Padre Júlio Lancelotti também dispensa apresentações por todo o trabalho que ele tem feito com população de rua. Então, sem me demorar mais, eu, de novo, agradeço a presença de todos e passo a palavra a eles. Muito obrigado, Carmela, muito obrigado, Padre Júlio. Oi. Boa tarde, mais uma vez. Agradecer aqui a presença de vocês. Eu sou o André Leitão, faço parte da equipe de educação da Fundação Bienal. E só complementando a fala do José Olímpio, eu acho que o grande intuito desse pavilhão aberto, desse novo programa, foi trazer outros atores sociais para esse debate da arquitetura. Acho que isso explica um pouco aqui a presença da Carmela, do Padre Júlio. E queria, antes de passar a palavra para os convidados, explicar um pouco a dinâmica dessa conversa, né? Então, a gente vai ter 3 perguntas que foram elaboradas pela equipe de educação da Fundação Bienal e depois vamos passar para as perguntas do público. Então, vocês têm aí umas fichas nesses bancos, vocês podem estar escrevendo a pergunta e passando para a Diana, que está aqui, o Renato, que eu não estou vendo, Danilo, e espero que seja uma conversa bem proveitosa com o tema ações para uma cidade compartilhada. Acho que isso também é importante, já que desde maio a gente vem fazendo uma investigação sobre o que significa essa arquitetura moderna, os diversos usos desse pavilhão, né, que surge como pavilhão das indústrias, mas tem um uso contínuo, e o mais conhecido é o das Bienais de São Paulo. E hoje a gente está muito interessado em discutir as relações, né, tanto as relações entre instituições, mas também entre as pessoas desse espaço público, né, essas tensões, esses conflitos, e imaginar uma cidade compartilhada, uma cidade que todos possam conviver da melhor maneira possível. Então, aqui apresentando primeiro a Carmela Gross, né? Artista plástica, professora da Universidade de São Paulo desde 1932 e doutora em artes visuais pela USP. Carmela Gross vem realizando trabalhos inseridos no espaço urbano e que trazem um olhar crítico acerca da arquitetura e da história urbana. Contribui com a Fundação Bienal a partir da sua produção artística e da sua elaboração também política, desde a 9ª edição,
com trabalhos que instigam reflexões sobre possibilidades dos espaços urbanos, a exemplo das instalações Hotel, na 25ª Bienal, e também a instalação Presunto, a Carga e Barril, presente na 10ª Bienal e que voltou na última edição, aqui do lado, inclusive, né? Interessante, ficava bem aqui o trabalho. Já o Padre Júlio nasceu em São Paulo, em 48, né? Pedagogo, paróquio da paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, e coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, onde ficou conhecido pelo seu trabalho social, por meio da atenção e do afeto às pessoas em situação de vulnerabilidade social e pela popularização do termo aporofobia. Então, acho que também vamos ter uma oportunidade de discutir um pouco mais esse conceito e como ele se reflete na cidade. Eu vou lançar aqui uma pergunta, né? E aí a Camila vai ter cerca de 10 minutos, depois o padre também fala por 10 minutos, né? A pergunta, para a gente começar essa conversa, né? Em qual medida, né, essa discussão do espaço público, enquanto campo de disputa social e urbana das cidades contemporâneas, se relaciona com o trabalho de vocês? Então, fique à vontade, Camila, para começar. Tá bom. Obrigado a todos, obrigado, André, obrigado a José Olímpio por esse convite. É muito bom estar aqui nesse espaço, agora sem nenhuma obra de arte, o que deixa a gente um pouco mais relaxado, né? Eu gostaria de falar primeiramente desse projeto que se chama Pavilhão Aberto. É o melhor programa educativo que a Bienal instalada nesse edifício poderia fazer, porque eu acho que as pessoas às vezes ficam constrangidas de entrar num edifício desse tamanho, não conhecem o que está por ver aqui dentro. Então, criar essa intimidade com esse prédio, convidando as pessoas a virem participar de diferentes atividades, é um programa educativo da melhor qualidade. Acho isso bem importante. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco da minha história e da convivência com a cidade. Antes de tudo, eu queria falar que a cidade, para mim, não é a cidade como conceito abstrato de cidade ou como imagem. A cidade, para mim, é muito mais a rua. A rua, a passagem, o encontro com as pessoas, com os equipamentos urbanos, com a convivência, o pequeno bar da esquina, a padaria, e foi assim que eu aprendi a ver a cidade, na medida em que eu estudava no centro da cidade, na Caetano de Campos, na Praça da República, e eu, durante a minha vida inteira, tanto o ensino básico, o que se chama hoje fundamental, primeiro grau, segundo grau, todo ele eu fiz na Caetano de Campos. Então, por 12 anos, eu ia todos os dias à Praça da República e convivia, e a passagem com ônibus. Eu estava falando com o padre Lancelotti, que ele andou bastante de bonde, eu também. Ia para a escola, muitas vezes de bonde, outras vezes de ônibus. E aprender e introjetar essa cidade como desejo, como afeto, é fundamental. É uma coisa que se faz ao longo do tempo, ao longo de muitos anos. Não é uma coisa rápida, porque ela não se traduz em imagem, mas se traduz em vivência. Hoje a gente é bombardeado pela imagem, por todos os sistemas, por todos os canais, mas é fundamental que a gente experimente a cidade como vida, como vivência física e corporal. Isso foi muito importante para mim, e é por isso que, afetivamente, ela comparece em muitos dos trabalhos que eu faço até hoje. Mesmo durante o curso de arte, um grupo formado por 4 artistas, e eu era uma delas, a gente fez um movimento de desenho na praça, que chamava-se Arte na Praça. Todos os domingos, durante muito tempo, durante 7 ou 8 anos, a gente ia todos os domingos à Praça Dom José Gaspar, a que fica atrás da Biblioteca Mário de Andrade,
e a gente dava material para as crianças que iam chegando, cada uma chegava a hora que queria. Essa atividade se desenvolvia das 10 da manhã à 1 da tarde. Muitas crianças iam, sentavam no chão, a gente dava tinta e papel, e elas trabalhavam nos seus pequenos desenhos, depois penduravam em varais de barbante estendidos na praça. E assim a gente convivia muito intimamente com essas crianças e trazia uma atividade artística para comparecer como um dos equipamentos da cidade, como uma das possibilidades de vivência. Também, durante o curso, nós, estudantes, saímos pela periferia da cidade documentando os muros pintados, os enfeites das padarias, das borracharias, porque não havia, como há hoje, essa grande profusão desses murais na cidade, nas empenas do prédio e nessas pichações, né? A cidade era mais sisuda, mais tranquila e menos exposta a qualquer tipo de expressão individual. Hoje em dia a gente tem essa expressão registrada nos muros da cidade, nas empenas, mas isso não acontecia. Isso acontecia muito na periferia. Então, a gente saía, documentava esses trabalhos e foi uma vivência muito importante para mim. Foi pensando nisso que eu imaginei que eu traria para vocês hoje para mostrar uma pequena experiência visual que vocês vão ver aqui na tela desse monitor. Eu queria trazer muitos diferentes trabalhos, porque muitos deles tocam a linguagem urbana, a linguagem do anúncio luminoso, da grande visibilidade, trabalhos grandes que compareceram muitas vezes ao centro da cidade, aqui mesmo no pavilhão da Bienal. Mas aí eu achei que eu queria mostrar um único trabalho que foi esse trabalho que eu fiz em Porto Alegre, no Farol Santander, que é uma instituição cultural patrocinada pelo Banco Santander, no centro de Porto Alegre. Eu fui chamada para visitar o prédio, o grande edifício, no centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega. E o meu susto, quando eu cheguei lá, que era um prédio enorme, que foi feito nos anos 30 para sediar diferentes agências de banco. Então, esse prédio suntuoso, com balcões de mármore, com escadarias, com espelhos, grandes portas monumentais, colunas neoclássicas, 10 metros de altura. Tudo isso aí foi uma coisa muito chocante para mim. Quando eu fui chamada lá para ver o espaço, para fazer um tipo de intervenção, eu achei que não dava. Eu achei que eu não conseguiria fazer, porque a minha experiência urbana não passava por essa ideia de palácio, nem de suntuosidade e nem de luxo. Eu estava acostumada a experimentar a cidade como passante, como aquele que visita os pequenos cantos da cidade, e nunca foi esse espaço monumental que estava sendo me apresentado para fazer um trabalho. Achei, de fato, que não dava, que eu não ia conseguir fazer nada. Saí por ali, pela Praça da Alfândega, e encontrei os camelôs na rua, com seus carrinhos entupidos de quinquilharias, de mercadoria barata, roupas, toalhas estendidas no chão, com pequenos objetos à venda, e muitas cordas, porque eles amarram esses carrinhos durante a noite para não ter que transportar, eles fecham com lona plástica e amarram esses carrinhos. Eu achei que, então, com essa cena em torno daquele monumental edifício, que eu podia levar essa experiência da rua para dentro do edifício. A gente pode começar a mostrar, né, André? Bom. Esse é o edifício, o hall central do edifício,
Como vocês veem, suntuosamente construído, num estilo pseudo-neoclássico, imitação do neoclássico, com essas colunas de mármore, com os vitrais que aparecem lá em cima, onde se leem as palavras justiça, comércio, troca. Isso tudo está escrito nesses vitrais em cima do edifício. Com isso... não vai para frente? Agora. Então, esses foram os primeiros desenhos que eu fiz, imaginando que no chão haveria um conjunto de coisas, que eu não sabia direito ainda que coisas eram, mas eu queria que uma coisa bem do chão, como se fosse um lastro, que fosse armada nas colunas do edifício. Para isso, eu visitei os ferros velhos, muitos ferros velhos, para procurar as coisas que eu queria pôr dentro do edifício. Coisas velhas que sobram, que estão fora de uso, que são os dejetos da cidade, né? E das atividades humanas. Essa fotografia é da Praça da Alfândega, em torno do Santander. Vocês veem aí essas barracas montadas e amarradas. Tudo isso foi uma experiência no mesmo dia que eu visitei o grande espaço. Comecei, então, dessa imensa coleção de objetos que eu fui, ao longo de 3 meses, procurando em São Paulo, em outros lugares, colecionando esses objetos no chão desse saguão central. E em cada um desses objetos, eles são amarrados com uma corda que vai diretamente ao topo das colunas do edifício e a balaustrada em torno do 2º andar. É uma população, né, que invade esse edifício. Na verdade, esses objetos, eles denotam outros tipos de trabalhos. Tem bombas, tem barril, tem bujão de gás, tem carrinhos, tem pilhas de jornal, pilhas de livros, malas, pequenas sacolas abandonadas. Tudo isso eu achei que era o elemento fundamental para falar dessa relação, dessa estrutura riquíssima com a condição a mais precária, a mais pobre que a gente encontra na rua. Pneu velho, saco de boxe, embrulhos, caixas. E todo o vão era preenchido por essas cordas. A corda, ela riscava todo o espaço, ela impedia que o transeunte pudesse passar e ela sugeria toda essa relação espacial com o edifício. São as mercadorias que são transportadas pela rua, ou são catadas na rua, como coisas fora de uso, inúteis já. É bem essa língua do padre Lancelotti que sabe ver nessas pessoas que são descartadas do sistema porque não
não contam, né, para todo o sistema capitalista de lucro e de potência do dinheiro. Acho que é isso, André. No meu trabalho, que é visual, nesse momento, ou de participação, que o público podia visitar, eu trouxe um pouco dessa carga da rua para dentro do palácio. Então, acho que isso é também o seu trabalho, né? Então, dentro daquilo que foi colocado, eu diria que quem governa a cidade é a especulação imobiliária. E eu disse isso há poucos dias para o prefeito de São Paulo. Eu falei, o senhor pensa que é o senhor que governa São Paulo? Quem governa São Paulo é o mercado imobiliário. E ele me falou, não, aqui não. Eu falei, então não caiu a ficha ainda, ou o senhor não está querendo dizer com clareza quem é que governa São Paulo. São Paulo vive, e as cidades vivem, o conflito do mercado imobiliário e o convívio conflitivo da gentrificação e do descarte e da criminalização das pessoas descartadas. Como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, é lógica do sistema capitalista neoliberal o descarte. Nós pensamos que teremos, entre aspas, políticas públicas que enfrentarão o descarte. Política pública tem que ser lida dentro do sistema neoliberal. A política pública no sistema neoliberal é a manutenção da miséria, é manter a miséria do jeito que ela está, é manter os clientes, ou como chamam as secretarias de assistência social, os conviventes, que não têm convivência nenhuma, que são tutelados. Toda forma de ação do poder chamado poder público, que é outro termo que eu não gosto, mas que existe, poder público, é de tutela. Assim como o Estado quer tutelar os povos indígenas, quer tutelar os quilombolas, quer tutelar todos os grupos de culturas ancestrais, também quer tutelar a população em situação de rua. Se nós olharmos na história de São Paulo, o primeiro albergue de São Paulo, que se chamava naquele tempo albergue, entre a década de 20 e 40, na rua Asdrúbal do Nascimento, onde hoje tem uma locação social e antes passou o juizado de menores, desde o primeiro até os centros de acolhida de hoje, que é a nova nomenclatura da Política Nacional da População em Situação de Rua, a única diferença que tem é que os de hoje têm tomada para o carregador de celular. O resto é a mesma coisa, hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para deitar, hora para levantar, hora para tomar banho, hora para isso, hora para aquilo. A pessoa entra num sistema de tutela ou num sistema quase que de prisão semiaberta. Então, a cidade não prevê autonomia para as pessoas descartadas. E é melhor chamar de descartado do que excluído, porque o sistema rapidamente assume os conceitos e fala de políticas inclusivas. Políticas inclusivas no quê? No sistema de exploração? Inclusivas no quê? No sistema de escravidão capitalista? No sistema de subserviência? E um grande dilema que nós sentimos é que a população em situação de rua também é colonizada pelo pensamento dominante. Como nos dizia o centenário querido e combatido Paulo Freire, neste momento da história do Brasil, um dos maiores educadores do Brasil e no mundo, quem não tem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ou como nos dizia Simone de Beauvoir, os opressores não teriam tanto poder, não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Então,
é um outro conflito grande de lidar com essa população, conviver com essa população extremamente heterogênea, também colonizada, também atingida por esse sistema. Eu queria aproveitar aqui a direção e os curadores da Bienal para propor, já logo de começo, vamos fazer uma Bienal do povo da rua, vamos trazer as artes, eles mesmos para cá, vamos montar uma maloca aqui, vamos fazer a comida com eles, conversar com eles, comer com eles e discutir a cidade com eles. Virão, poderão vir, tem tanta gente aqui de Curitiba, até com a turma de Curitiba e de outros lugares do Brasil, e fazermos aqui a Bienal dos moradores de rua, porque os nossos espaços institucionais também são aporofóbicos. O pobre não entra, o morador de rua não entra, ele não é convidado, até pode-se dizer, não, se ele vier a gente vai deixar entrar. Se ele vier, há programas que trazem, mas nós precisamos ter programas que os convidem, que os atraiam, não que eles venham porque faz uma excursão, porque faz um programa com dia e com hora, mas vamos fazer aqui, já fizemos em outros lugares de São Paulo, como no Centro Cultural Vergueiro, eles montaram as malocas ali dentro e discutimos com eles, não para eles, mas com eles, como é a cidade que eles pensam, como é a cidade que não é aporofóbica, a cidade que não fere, a cidade que não os detesta, como refugiados urbanos. Esse seria o nome mais correto para essa população, são refugiados urbanos. Ninguém os deseja, ninguém os quer, a não ser dentro de determinadas regras, sempre feitas por aqueles que têm poder. Por que não ouvi-los? Discutir com eles. É conflitivo, é difícil. Eu tenho vivido a experiência de todas as semanas e todos os dias na convivência, discutirmos com a população em situação de rua a questão da aporofobia. E estamos fazendo, e vamos precisar muito de ajuda da USP e de outras pessoas como você, Carmela, para nos ajudar a entender essa pesquisa, que é a primeira pesquisa que se faz no Brasil sobre a aporofobia com a população de rua. E alguns dos pesquisadores são pessoas em situação de rua, outros são estudantes universitários. É uma primeira pesquisa para perceber o que eles têm de noção de aporofobia. E sabe uma coisa que impressiona? Quando tem a pergunta, como é que você sente a aporofobia? Onde você percebe, grande parte deles está dizendo no olhar. No olhar de censura, no olhar de nojo, no olhar de repulsa, no olhar de reprovação, no olhar moralista, no olhar que fere e que não acolhe. Então, a relação com a cidade é muito conflitiva. Nós estamos localizando muitas intervenções hostis na arquitetura. Nesse momento, está no Congresso Nacional o projeto de lei do senador Fabiano Contarato, que veta a intervenção hostil na arquitetura, que já passou pela Comissão de Urbanismo, está na Comissão de Constituição e Justiça, como está o projeto de lei do deputado federal Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul, que criminaliza a aporofobia, tornando-a similar à homofobia e ao racismo. Também está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, porque a gente sabe que com o perfil do atual Congresso Federal, dificilmente vai passar, e se passar será vetada pelo capitão. Então, é muito difícil que isso aconteça nesse momento. Está aqui também na LESP de São Paulo um projeto de lei que veta
a intervenção hostil na arquitetura, já aprovada em todas as comissões, está apta para ir a plenário, só não for a plenário ainda, porque estão trancando a pauta na Alesp de São Paulo, por causa daquele deputado federal, Fernando Dávila, que chamou o Papa Francisco de vagabundo e xingou a CNBB e Dom Orlando Brandes. Então, como não querem dar a suspensão para ele, trancaram a pauta, então esse projeto não consegue ir para a votação. E várias assembleias, várias câmaras municipais no Brasil estão com projetos de lei que vetem a arquitetura hostil. A arquitetura hostil que tem pedras pontiagudas, há bibliotecas públicas em São Paulo, como a Cassiano Ricardo no Tatuapé, cercada de pedras pontiagudas. Uma biblioteca municipal, que deveria de ser um espaço convidativo, ela é cercada de pedras pontiagudas. Isso é um exemplo, mas nós temos espetos, pinos, em bancos, lojas, até em igrejas. Esse respingamento contínuo, luzes e sirene que acende quando as pessoas em situação de rua estão próximas. E quando nós queremos vetar a intervenção hostil na arquitetura, não é para que aquela pessoa fique na marquise, nem que ela fique embaixo do viaduto, mas que, como propõe a filósofa espanhola Adela Cortina, que cunhou esse termo aporofobia, e que em 2017 foi considerado pela Real Academia Espanhola como a palavra do ano, ela propõe sair da hostilidade para a hospitalidade. E a grande pergunta é, a nossa cidade é hospitaleira? As nossas instituições são hospitaleiras? Os nossos espaços de arte e de cultura são hospitaleiros? Chamam o diferente, o divergente, o delinquente, o desajustado, o descartado. Eles têm seu espaço garantido. Eu encontro na população de rua muitos artistas, repentistas, cantores, instrumentistas. Alguns até eu digo para eles, o teatro não sabe o que está perdendo sem te conhecer, porque eles sabem dramatizar a vida e tornar a dor um riso, e tornar da dor um amor, um grito, uma revolta, uma luta, uma busca. É duro ver, Carmela, esses dias, essa semana, o Daniel estava lá e até fotografou isso, um rapaz que entrou no centro comunitário, conseguiu dar alguns passos e desfaleceu de fome. E ele, quando reanimado, disse, não consegui chegar no pão. Realmente, desculpe que eu estou cansado essa semana mais do que o normal, porque o desgaste emocional de todas essas lutas é muito difícil. Encontrar pessoas com hipotermia. Não sei se vocês já viram uma pessoa em estado de hipotermia. Como é difícil reverter, como é difícil ver a pessoa com o pão na mão, comendo com uma voracidade que dá a impressão que ele vai comer a mão junto. A incerteza de ter novamente o alimento, de não ter um olhar, uma palavra, de ser tratado como número, de não se saber o seu nome, de ninguém tocar nele. Às vezes eles ficam impressionados quando eu pergunto pelo nome e digo, nossa, você emagreceu, o que foi que te aconteceu? Você está mais magrinho hoje? Ou ouvir de um morador de rua dizer, ai padre, ainda bem que o senhor trouxe essa roupa, faz um mês que eu não troco essa cueca. E ele troca como?
lavando e deixando secar no corpo. As mulheres em situação de rua que não têm um absorvente higiênico. E vimos que o presidente tinha vetado a oferta e a garantia de absorventes higiênicos para as mulheres encarceradas, as mulheres descartadas, as mulheres em situação de rua. Depois de tanta pressão e confusão, ele assinou o decreto garantindo, mas ainda não chegou nela. Ainda não chegou nelas. Ainda a gente, todos os dias, leva absorvente para elas. E é interessante as reações diante dos diferentes absorventes que se levam, as diferentes marcas, as utilidades e as discussões que elas fazem. E como garantir o absorvente para os homens trans de rua. Porque nós pensamos que as mulheres, mas os homens trans de rua também tem que se garantir o absorvente para eles, como tem que se garantir a hormonioterapia para as mulheres trans, garantir para elas as roupas femininas que elas querem, que elas usam, e até psicologicamente eu vejo algumas dessas mulheres trans, para se sentirem plenamente na sua identidade de gênero, querem o absorvente também. E você não deve negar, não deve sonegar a ela esse sonho, esse desejo, essa busca, esse pode ser até um auto-engano, mas essa forma de se firmar também dentro da sua identidade de gênero, numa sociedade que continua falando de maneira criminosa ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, o que existe é identidade de gênero, que deve ser respeitada. E nós estamos trabalhando hoje com uma juventude que está nos ensinando também o não binário. Também o não binário. Nós ficamos sempre na categoria binária, mas também hoje muitos jovens se identificam como não binários. Na rua tem tudo isso. Por isso, outra vez, o meu pedido, a minha sugestão, vamos fazer uma Bienal com a população em situação de rua, mas a partir deles. Seria tão interessante eles conhecendo esse espaço, como a Carmela disse, sem as obras de arte, para que eles produzam a sua arte a partir dos seus parâmetros, para ser um exercício de uma cidade que ainda está no nosso sonho, que eu não vou ver diferente. Eu acho que vou morrer nessa cidade. Mas que eu não tenho o sonho de vê-la diferente, não vou chegar a vê-la. Mas muitos dos jovens que estão aqui, ajudem a construí-la. Muito obrigado, Padre Júlio, pela fala, Carmela também. Vamos passar agora para o momento onde as perguntas são direcionadas, né? E para a Carmela, acho que foi interessante você trazer o trabalho Roga Gigante, porque ele tem essa movimentação do elemento da rua dentro de um espaço, né? Mas eu fico aqui agora interessado em saber, já que a cidade é um elemento de primeira ordem em sua produção, gostaria que você falasse um pouco como a rua aparece nesses seus trabalhos, na intervenção urbana, né? Enquanto espaço de conflitos, mas também enquanto um espaço de imaginação, né? Muito nessa linha que o padre Júlio Lancelotti trouxe, né? De imaginar uma outra cidade, né? Mais acolhedora. É difícil a sua pergunta, porque a potência da arte não vai a esse limite de capaz de transformar a cidade. Ela pontua algumas coisas, né? Então, muitos dos trabalhos que eu faço com luzes, com lâmpadas luminosas, na verdade, eu me aproprio de um elemento que já é da própria cidade, que já é do anúncio, para dizer outra coisa. Então, um grande anúncio luminoso que eu fiz em 2002, que foi Eu Sou Dolores. Era um grande luminoso que tinha 25 metros e que
saía do espaço expositivo, invadia parte da rua e podia ser visto de lugares bem longe. Outro trabalho que também usa essa linguagem luminosa para chamar a atenção mesmo foi quando eu instalei o hotel do lado de fora da fachada da Bienal, desse prédio aqui. Outros trabalhos que eu pego frases de rua, como "Os cara fugiu correndo", e é um outro luminoso que eu instalei no Museu de Arte Moderna. A Aurora foi instalado no Largo do Paissandu. Então, são pontos, talvez não signifiquem uma grande transformação, mas significa uma preocupação, um interferir no fluxo urbano, nas pessoas, no que elas possam pensar sobre isso. Eu acho que a potência da arte, nesse momento, ela não é tão transformadora como a sua atividade, mas ela coloca simbolicamente essas questões para serem discutidas e recolocadas e rearmadas num quadro mais justo. Muito obrigado, Carmela. Agora, para o Padre Júlio, você passou um pouco pelo tema da porofobia e trazendo as questões, as consequências dessa arquitetura hostil, mas ainda também uma pergunta numa chave da imaginação, assim como eu fiz para a Carmela. Eu queria saber também de você se tem, né, primeiro, e quais são essas bases para a gente pensar uma arquitetura acolhedora. Pois eu acredito que é uma construção, porque eu posso pensar que acolho, eu tenho que mudar o vetor, eu tenho que ver se a pessoa foi acolhida. É diferente que a gente vai em todo lugar e diz, não, eu acolho, todo mundo aqui é bem-vindo, todo mundo está acolhido aqui. Imagine, aqui o que vier, entra, está todo mundo acolhido. Outra coisa é perguntar para as pessoas, vocês se sentiram acolhidos? Eu acho que nós teríamos que mudar na questão do poder e na questão do eixo, mudar o eixo. Eu sempre lembro aquilo que nos diz o eminente teólogo e escritor Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. A partir de que ponto nós estamos vendo? Para mim é um exercício pedagógico diário tentar entender a partir da rua. É interessante que a própria linha do olhar é diferente. É sempre a nossa é de cima para baixo. Em geral, nós os encontramos ou sentados ou deitados na calçada. Eles dizem que não são moradores de rua, de calçada, porque se eles estivessem na rua, o carro atropelava. Aliás, outro dia eu perguntei qual que é a pessoa mais importante na cidade. E a pessoa mais importante na cidade é o carro. Vocês podem ver, uma cidade como São Paulo, a prioridade numa cidade como essa é o quê? O carro. Até quando falam de vaga, a prefeitura sempre diz, tem vaga para todos. Eu sempre digo, mas vaga para estacionamento. Para as pessoas é lugar. Lugar que ela escolhe, que ela personaliza. Esses dias, um irmão em situação de rua, quando nós estávamos discutindo a questão dos CAPs, ele falou para mim, não, no CAPs eu sou um número. Não adianta eu chegar lá e falar meu nome. Eu tenho que chegar lá e falar, eu sou o 71. Tem hora que eu já nem sei mais o meu nome, ficou 71. E aqui em São Paulo, dessa luta contra as drogas que a prefeitura estabeleceu, e nessa ação criminosa que fazem contra os dependentes químicos, espalhando e dispersando. Semana passada eu falei também para o prefeito, ele falou para mim, me ajude na Cracolândia. Eu falei, prefeito, enquanto a ação for de violência, intervenção policial, repressão, nunca terá
da minha parte, nenhuma palavra de apoio. Ele falou, não, mas nós estamos baseados em estudos. Eu falei, os nazistas também estavam baseados em estudos. E tinha até filósofos que apoiavam o nazismo. Então, deve ter... Por quê? Eles olham as pesquisas que a prefeitura encomenda, 98% é a favor da internação involuntária. E eles dizem, viu, acertamos. A gente teria que ler essa pesquisa com preocupação, quando 98% é a favor da internação involuntária, é um país protofascista. É um país que está fabricando um fascismo tropical, que quer resolver o problema da dependência química, criminalizando os dependentes. Como a campanha que está espalhada pelo Brasil inteiro, não dê esmola. É a maneira de criminalizar o pobre. E alguns ainda põem, porque você nem sabe o que ele vai fazer com a tua esmola. Eu diria, e vocês sabem o que os deputados federais fazem com o salário deles? Por que que a gente quer controlar a esmola do pobre, mas não quer controlar então o deputado federal? Não é para controlar ninguém. Nós temos que acreditar na possibilidade das pessoas se organizarem. Sabe, Carmela, quando dizem para mim, mas os moradores de rua são muito agitados. Eu digo, vai em reunião de condomínio para participar da assembleia de sorteio de vaga na garagem. Eu conheço muitas que acabam na delegacia. Vai em reunião de padre para escolher paróquia. Vai em reunião de deputado para escolher gabinete. Vai em reunião de professores para fazer atribuição de aula. O conflito está presente na relação humana. O que nós temos que ver é que a forma como a cidade se organiza está causando um sofrimento mental imenso a essa população descartada. Há muitos anos eu perguntei a um menininho que vivia pelas ruas, o que é a rua? Ele falou, é um lugar cheio de porta e todas fechadas. Então é assim que a gente tem que pensar, como que se dá a acolhida? A partir do acolhido. Ele é que tem que dizer se ele se sente acolhido no espaço que diz que o acolhe. Muito obrigado, padre. Acho que dentro dessa chave do conflito, né, pensar a cidade é isso, né? Ela tem pouca calmaria e muito conflito, né? É assim que a cidade se constrói. E aí chegou uma pergunta da internet para Carmela Gross, pensando nessa questão do conflito, da Núbia Medeiros. E ela pergunta, Carmela, você que trabalha com obras feitas diretamente no espaço público, já teve alguma obra com uso inesperado ou danificado pelo público? Se sim, como reagiu a isso? Não, eu posso dizer que é anterior a isso. Eu tive muitas obras censuradas. Então, aquilo que era para ser colocado no espaço público deixou de ser, porque foi censurado antecipadamente. Então, antes de chegar na destruição ou no mau uso da obra, tem a questão do poder da instituição que, de repente, interdita o uso daquela obra. Quando eu montei um grande luminoso onde estava escrito "Se vende", o secretário de Cultura ligou para o diretor da Pinacoteca dizendo que era para tirar aquela obra de lá imediatamente, porque aquilo estava dizendo mal da Secretaria de Cultura, no sentido de que parecia que eles se vendiam. Teve outro trabalho que foi interditado na Nova Zelândia, quando eu escrevi "Real people are dangerous". Eu nunca consegui montar a segunda metade da frase, porque automaticamente eles disseram que por si só já era perigoso. E assim tem outros casos, não estou lembrando agora, mas enfim, quando você de fato interfere na lógica do poder, eles tentam interditar. Então, é anterior à possibilidade de
de estragar ou de mal usar. Obrigado, Camila. Bacana. Tem aqui também uma outra pergunta da internet. Se a pessoa não tem nome, deixou aqui só arroba, né? Então é @Angel Machado. Uma pergunta para o Padre Júlio. Acho que essa pergunta a gente vai ficar aqui também um tempo refletindo. Como o Senhor consegue suportar a dor do outro sem esmorecer? Eu não sei se é sem esmorecer. Eu acho que, justamente porque somos humanos, esmorecemos. E somente esmorecendo, nós somos capazes de nos reerguer. E ter força e ter coragem por uma luta que sempre eu digo, eu não luto para vencer, eu sei que vou perder. Eu luto para ser fiel até o fim. O sistema meritocrático neoliberal acha que a gente só pode entrar na luta se for ganhar. A maior parte das nossas lutas nós vamos perder. Mas eu não quero mudar de lado. Eu quero ser fiel até o fim. Não está longe o fim, mas eu quero ser fiel até o fim. Não quero voltar atrás. É importante que nós saibamos de que lado nós estamos. E estar do lado dos feridos é ser ferido também. Quem quiser estar do lado dos feridos e não ser ferido, está no lugar errado. É melhor ser ferido. E eu gosto muito daquilo que diz o Darcy Ribeiro. Eu quis lutar pelos indígenas, fracassei. Eu quis lutar para que o povo fosse alfabetizado, fracassei. Eu quis lutar para que o povo... fracassei. Em todas as minhas lutas eu fracassei, mas os meus fracassos são as minhas vitórias. Estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Detestaria estar do lado dos que ganharam. Tem uma pergunta agora que veio do público aqui presente. Então, quem tiver mais perguntas, por favor, o pessoal está aqui. Renato, Diana ali no fundo. É uma pergunta para ambos. Se a aporofobia se constitui como um fenômeno estético, como vocês veem o combate a ela neste campo? Qual seria a imagem de uma cidade solidária? Então, fique à vontade aí para quem quiser responder primeiro. Eu só diria que, além de estético, é ético. É uma questão ética. Uma cidade acolhedora, sem dúvida, é uma cidade que está dentro de um sistema onde o lucro e o ganho não têm uma primazia, onde a economia não se sobrepõe à saúde, à educação, à arte, à cultura. Nós só seremos acolhedores num processo de transformação humana. Todos nós somos aporófobos em desconstrução, porque a aporofobia está dentro de nós, como a homofobia, como a xenofobia, como o racismo, tudo isso tem que ser desconstruído. Nós estamos desconstruindo a homofobia que mora em nós, a aporofobia que mora em nós, o racismo que mora em nós. Nós temos que ter a coragem de desconstruir. Nenhum de nós pode dizer, eu já estou liberado de tudo isso. Nós estamos num processo de desconstrução, assim como estamos num processo de construção de maior solidariedade, de maiores possibilidades de vida. É até interessante, dentro das impossibilidades, a gente tem que trabalhar com os paradoxos, com as contradições, com as negações. Nós temos que trabalhar com tudo isso. Quem não leu ainda, eu sugiro que leia a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ele diz, o que é amar o inimigo? O que é perdoar? Uma das questões que sempre me fazem, Carmela, é o que é o perdoar? Tem gente que vem lá na igreja e fala assim para mim, padre, eu não perdoo porque eu não esqueço. Eu falei, ainda bem que você não esquece, sinal que você não está nem com amnésia, nem com Alzheimer, né? Você ainda lembra. Perdoar
é lembrar e não fazer o mesmo. É lembrar e não fazer o mesmo. Assim como perdoar, amar o tirano, é tirar da mão dele a tirania. É assim que a gente ama o tirano, tirando da mão dele a tirania. Porque nós pensamos que amor, quando eu era adolescente, diziam amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Você ouviu falar isso, Carmela? Então, alguém ouviu falar isso alguma vez? Diziam, amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha. E o amor é conflitivo em São Paulo. Existe amor em São Paulo, como também existe desamor. É um conflito, está presente na cidade, como está presente em Curitiba, como está presente em Florianópolis, em Natal, em todas as cidades, é um conflito, como está presente em Salvador, nas obras de Santa Dulce dos Pobres, está presente em muitos lugares, está presente no morador de rua que reparte o pão com o companheiro que está do lado, que reparte a garrafinha de corote, que reparte as suas coisas, sabe, aquela dito popular, eu bebi todas. Toda vez que a garrafinha de corote passou, eu tomei um gole. É interessante, eu não sei em que cidade, foi em Belo Horizonte, que deram uma garrafa de bebida para os moradores de rua com chumbinho. Todos ficaram envenenados, mas nenhum morreu, porque nenhum tomou a garrafa sozinho. Como eles dividiram e todos tomaram um gole, todos precisaram ir para o hospital. Mas se um só tivesse tomado tudo, teria morrido. Interessante isso, não é? Todos ficaram envenenados, mas nenhum tomou o suficiente para morrer, porque eles partilharam. Então, essa transformação, ela é latente, ela é conflitiva, ela é latejante, ela é, às vezes, decepcionante, mas também esperançosa. A gente tem que ler os sinais de esperança e os sinais de vida e de morte e sabermos como enfrentarmos esse conflito. Às vezes nós somos muito idealistas ou kantianos, queremos tudo dentro de uma lógica. Há um grande teólogo belgo-brasileiro, já falecido, o padre Comblan, que dizia, o amor é a desordem. O amor é a desordem. Não é a ordem. Nós, às vezes, ficamos procurando essa ordem e esse progresso, que é um dito positivista, que fez muito mal à educação brasileira. O positivismo tem uma influência nefasta na educação brasileira. Toda a reforma de ensino que foi feita a partir do positivismo, você deve ter pegado o que eu peguei. Os mais antigos devem lembrar, o curso clássico e o científico. Quem ia para o científico ia dar certo na vida. Quem ia para o clássico eram as mulheres que esperavam em casamento e os burros que não iam ter futuro. Não é? Por que nesse momento da República se quer extinguir a sociologia, a filosofia e todas as matérias ligadas às ciências humanas? Porque nós queremos empobrecer o pensamento e nisso empobrecer a cultura, empobrecer a arte, empobrecer a força vital do povo. A força vital da vida não está na fábrica, nem no supermercado. A força vital da vida está no pandeiro, no batuque, na ginga, na dança, na pintura, no pincel, na música, no canto, na desobediência, na não subserviência, no não diante da imposição. Eu acho que é aí que a gente tem que encontrar a força da vida, num mundo que seja cheio de cores, de alegrias e de vozes, em que as pessoas resistam, mesmo que feridas, e dancem no batuque da resistência e da desobediência. Tem uma sintonia aí no centro público e a conversa, porque a próxima pergunta é justamente sobre resistência, para a Carmela e para o Padre Júlio.
Então, não tem um nome aqui, quem mandou a pergunta, mas é Padre Júlio e Carmela. O trabalho de ambos está conectado com a palavra resistência. Qual o significado e importância dessa palavra para vocês? Se a Carmela quiser começar. É sempre resistência, né? Então, é implícito que a atividade do artista, seja ele qual for, como disse o padre Lancelotti, o dançarino, o músico, o desenhista, aquele que está na rua, aquele que faz a festa, sempre são planos de resistência, porque a alegria é resistente, sempre. E eu acho que essa tá como o cerne da arte, é esse mesmo. Resistir é preciso, principalmente no momento de tanta opressão, no momento em que nós somos vigiados pela tecnologia da comunicação, no momento em que nós fazemos os algoritmos e os algoritmos nos fazem, no momento em que nós somos quase que teleguiados, até pelos nossos aparelhos celulares. Então, é muito importante resistir. Eu lá na comunidade, eu sempre digo, reflito com o povo assim, quando você disser alguma coisa e todos disserem, é lógico, desconfie. Ah, esses aí são os vagabundos. É lógico. Ah, tem que descer o pau nos craqueiros. É lógico. Tem que botar uma cerca eletrificada aqui. É lógico. Toda vez que você disser alguma coisa e disserem é lógico, desconfia. Porque que lógica é essa? A lógica do resistir é a lógica de cantar o impossível. Por isso é tão bonito relembrar os cantos das comunidades eclesiais de base, de luta, de enfrentamento, de desconstrução dos aparatos de repressão. Eu estou vendo aqui um amigo de luta, que é o Paulo. Eu lembro de que um dia me puseram, acho que por engano, num conselho universitário de uma universidade católica, e eu até falei lá para eles, a única novidade que eu encontro não vem da academia, vem da rua, e são os que usam a tática Black Bloc. São a única novidade que eu vi, e que resistem. Resistir é enfrentar, resistir é conflitivo, resistir é se desacertar, é não entrar na lógica e na cadência dominante, mas entrar perceber a cadência da resistência, dos que não se deixam dobrar, dos que não se deixam desanimar, que mesmo feridos continuam a lutar. Então nós precisamos ter essa resistência, que alguns chamam de resiliência, mas que não é conformidade. Até uma coisa que eu penso muito, são palavras que vêm da física, mas que também são ligadas, de certa forma, à arte. Quando a gente diz, o que é se conformar? Tem muita gente que me diz, padre, eu não me conformo. Não é entrar numa forma, mesmo quando se diz, estou em formação, parece que você está entrando numa forma. Não, é você tomando uma nova forma. Não é ser todos da mesma forma, mas você tomar uma forma. Uma forma, às vezes me dizem, você é um padre muito petulante, ou muito agressivo, ou muito isso, ou muito aquilo. O que mais me chamam é de comunista, viu? Eu falei, eu só vou me ofender o dia que me chamarem de capitalista, mas por enquanto só me chamaram de comunista. Então, chamam muito de comunista. Então, é tomar uma forma. O que é tomar uma forma solidária? No olhar, no ser, no lutar. Alguém fez um post esses dias e até ele teve muita repetição na internet. Quando eu digo, e aqui encontrei vários que têm convivência com a população de rua, até um grupo, bando bonito, chama Café com Afeto, não é?
É bonito porque não é só o café, é o café com afeto. E o principal do café não é aquilo que se toma, que se bebe, que se dá, porque isso é um instrumento. O que se busca é conviver, é tomar o café juntos, é estar perto, é saber o nome, é sentir a dor, é descobrir o amor, mesmo no conflito, no desacerto, porque tem um dia que ele não quer o café, mas que você tem que saber olhar de uma forma diferente. Com uma mão, você dá o pão, com a outra você luta. Não pode ficar numa coisa só. Com uma você dá o pão, com a outra você luta. Muito obrigado. Acho que a gente poderia ficar aqui até mais tarde, mas temos um horário a cumprir. Então, vou fazer uma última pergunta. Uma pergunta para ambos. E a pergunta é a seguinte: a arte é um exercício de imaginar mundos possíveis. Qual o impacto real ela pode ter na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade? Vou repetir. A arte é um exercício de imaginar mundos possíveis. Qual o impacto real ela pode ter na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade? Ela está propondo a resistência, ela está, como o padre Lancelotti falou, se você vai para a população de rua, você encontra muitos artistas que se manifestam de diferentes modos, talvez não seja de forma duradoura, mas aquilo os ajuda a se comunicar, a criar a possibilidade do diálogo, do entendimento, e a gente só vai sair disso por aí mesmo, né? Sabe, esse Natal do ano passado, eu vivi uma experiência interessante com a população em situação de rua. Eu imaginei que ia ser agressivo com a comunidade, com a paróquia onde eu estou. Eles ficaram um pouco mesmo assustados com o que eu fiz lá, junto com os irmãos de rua. Mas eu falei para os irmãos de rua, vamos montar o presépio? Um presépio da rua, um presépio a partir do... E eles saíram para catar as coisas e nós fizemos uma maloca do lado da parede da igreja e lá nós pusemos um menino Jesus negro. Claro que todo mundo passou lá e ficou admirado olhando aquilo, mas era uma maloca de madeira, de cobertor, tinha um fogareiro com um bule em cima, um caixote onde estava um menino Jesus negro, e todos ficaram muito admirados, e alguns indignados, de ver um presépio feito com arte, indagação e provocação. Feito a partir do que eles conseguiram encontrar ali pelo lado. E foram trazendo pedaços de madeira, e caibros, e caixotes, e aí quiseram pôr plantas, e foram inventando coisas lá. Então, é interessante quando vocês olham, e acho que as pessoas aqui, não sei quem é aqui que convive com o pessoal de rua, eu vi o pessoal de Curitiba, tinha também uma outra diretora de uma escola de Curitiba que eu estava procurando, está ali. Esse grupo de Curitiba que está aqui quer falar com a diretora da escola. Está ali, né? Levantar ali, estão ali. Então, finalmente, vamos encontrar o grupo do Café com Afeto com a diretora da escola. Então, os que convivem com a população em situação de rua percebem os arranjos que eles fazem, que são, às vezes, arranjos imaginários. Tem cozinha, tem quarto, tem... eu já vi na rua... É interessante as árvores de Natal que eles montam, os enfeites de Natal que eles colocam nas carroças, que eles colocam como uma forma de dizer, eu existo, eu estou aqui, eu também faço parte disso aí. Vocês não me aceitam, mas eu estou aqui. Eu não faço parte da tua mesa, mas eu também estou aqui fazendo a minha mesa. Eles também querem
vivenciar essas coisas que todos vivenciamos. E eu acredito que uma linguagem comum que poderia ajudar muito é a arte. É uma linguagem muito comum. Sabe que um trabalho que nós temos na Casa de Oração do Povo da Rua aqui de São Paulo é um trabalho com a Pinacoteca do Estado. E a Pinacoteca Extramuros faz um trabalho muito interessante com as pessoas em situação de rua, a ponto de que vários trabalhos dos moradores de rua foram para a Alemanha, para exposições, trabalhos de serigrafia e outros trabalhos feitos a partir deles e com eles, e a partir da forma deles agirem. Há pouco tempo, a Filarmônica da USP foi tocar para os moradores de rua, e o muito interessante foi que um deles pegou a batuta e dirigiu a orquestra. E ele ficou encantado de que quando ele mexeu a batuta, toda a orquestra se movimentou, e todos ficaram atentos, e tocaram o que tinha lá previsto, mas sobre a regência de um homem de rua que vive na marginal do Tietê, que não consegue se adequar e não consegue entrar em nenhum desses esquemas que a prefeitura tem e que as instituições têm, porque são todos muito engessados, muito pré-determinados, não são construídos com as pessoas. Então, eu acho que essa linguagem da arte, e aí aquela sugestão desde o início, eu sei de todo o esforço de fazer uma Bienal aberta para todos, mas me disponho com outros tantos de construirmos uma amostra de arte com os moradores de rua, feita com eles, por eles, e para perceber a riqueza que eles trazem, uma riqueza desconhecida, uma riqueza que muitas vezes não é vista com o devido cuidado de perceber a sensibilidade, a originalidade, e acho que aí eu vou usar uma última palavra, que acho que é a palavra que deve nos ajudar muito ao caminho, a humanização. Eu tenho dito muito durante esta pandemia, Carmela, de que a misericórdia, a solidariedade, a compaixão não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Os ateus, os agnósticos, são muito solidários, compassivos e misericordiosos. E muitas vezes são ateus, porque não aceitam a religião daqueles que se dizem religiosos e põem Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. E isso que é inaceitável. E isso afasta muita gente, porque muitas vezes os religiosos, e ontem me perguntaram, ontem ou essa semana, por que puseram Jesus atrás das armas? E eu acho que puseram Jesus atrás das armas para justificar que nós queremos estar atrás das armas, para matarmos, para justificarmos a morte do diferente. Nós somos um país que é o campeão de assassinatos de mulheres trans. Um país que é campeão do assassinato de LGBTs. Isso é vergonhoso. Um país que se destaca pelo assassinato de ambientalistas, como o Bruno e o Dominique. Hoje a Catedral da Sé viveu um grande momento interreligioso de homenagem ao Bruno e ao Dominique. Um país que despreza os povos indígenas, que despreza os quilombolas e as culturas ancestrais. Como que nós vamos viver solidariedade sem vivermos a totalidade da luta? Quem luta por um, luta por todos. Cada luta tem sua especificidade, mas todas as lutas têm suas totalidades. Pelo povo sem terra, pelos quilombolas, pelos povos indígenas, pelos LGBT, por todos os excluídos e todos os destruídos, contra todo o fascismo.
Acho que é isso, né? Primeiro, mais uma vez, em nome da Fundação Bienal, agradecer a Carmela Gross, ao Padre Júlio Lancelotti, por todo esse processo de conversa e conseguir fazer, né, esse evento aqui. Também agradecer a presença de vocês. O Pavilhão Aberto vai dar uma pausa agora, no próximo mês, mas ele volta, setembro e outubro. Vamos ter mais 2 datas, Pavilhão Aberto, para a gente entrar, experimentar, acessar os histórias das bienais. Acho que é um momento muito rico mesmo que a gente conseguir ocupar esse espaço aqui de outras formas, né? Também a gente pede para quem tirou fotos dessa arquitetura do Niemeyer, que deixa todo mundo tonto e extasiado, marca lá a tag, né? Pavilhão Aberto no Instagram. Acho também que é importante a gente pensar nessa visibilidade para que outras pessoas possam conhecer esse programa que, como eu falei, começou em 2019 e que a gente espera que tenha vida longa. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Tchau, tchau.